Olá, sejam bem-vindos a mais essa exposição. Eu me chamo Gabriel, sou estudante do quinto período da graduação de Medicina, diretor de investigação da Lacarde Socem e editor acadêmico na revista Discover Medicine. Hoje nós vamos abordar um tema bem interessante, realidade virtual, uma exposição um pouco diferente. A gente vai fazer uma reação aqui com um vídeo. Entendeu o intuito dessas exposições? Caso não, vou explicar um pouquinho. A gente tem alguns vídeos ali, são duas exposições, um que fala da ecocardiografia tridimensional e outro da impressão tridimensional. É bem interessante, se você não pegou, vai até lá e dá uma olhada. São vídeos onde abordam a tecnologia na medicina. E isso é interessante para os acadêmicos, que a gente tem aquela rotina de estudo direta ali, comunicada intensamente com os livros, para essa comunicação um pouco mais extra classe, para a gente entender o que está acontecendo na tecnologia. São algumas atualizações, alguns pontos bem interessantes que alguns já estão sendo aplicados, outros tendem a ter um espaço um pouco maior. Isso é interessante a gente ter, pelo menos em mente. Então cabe aqui aos interessados, aqueles que realmente estão na área e qualquer pessoa que realmente tem interesse na tecnologia ou a curiosidade, nada mais que isso, certo? Posso adiantar um pouquinho, antes de tudo, é falar sobre a realidade virtual. O que é a realidade virtual? Nesse caso, ele vai trazer essa realidade com o óculos, o VR ali no caso. Através das lentes você consegue visualizar aquele campo de imagem como se você tivesse aquela estrutura na sua frente. Vocês vão poder analisar nesse vídeo que a estrutura que a gente consegue compreender ali, ela está frente a frente da pessoa que vai analisar aquilo. Então é uma perspectiva muito interessante. A realidade virtual, como o nome diz, é trazer a realidade com uma perspectiva virtual, com um mecanismo virtual. Então você aproximar aquelas imagens, aproximar tudo isso de uma forma virtual. Deu para entender? Sem mais delongas, a gente vai para o vídeo agora, vamos assistir. Fica bem ligado aqui, que é um estudo, um projeto muito interessante dessa universidade. Vamos para o vídeo. Já pelo título, percebemos realidade virtual na medicina, novas oportunidades para o diagnóstico e planejamento cirúrgico. Então, a partir daí, a gente já consegue perceber uma aplicação da realidade virtual. Vocês vão perceber como que isso acontece. Os óculos, como eu tinha comentado, a gente já percebe ali à direita a perspectiva das lentes, a gente tem essa primeira estrutura. Olha que legal, nesse primeiro momento, além da estrutura, a gente consegue ver toda uma preparação de cenário aqui pela programação, onde ele vai poder fazer e observar toda essa estrutura aqui. A gente já percebe o esqueleto axial, alguma questão de órgãos, vascularização, a gente consegue ver os rins aqui, acredito que artérias, e já essa chapa de corte aqui, que é algo bem interessante desse projeto. Além do óculos, ele tem essa peça onde ele vai conseguir fazer o movimento dessa estrutura, certo? Dr. Philip, da Universidade de Passau. E a gente dá início ao vídeo e esse experimento. Como eu tinha comentado, com essa peça que ele está segurando aqui na mão direita, ele consegue fazer a movimentação, a aproximação dessa estrutura, ele vai conseguir trazer para perto como se fosse um zoom, fazer o distanciamento. Olha essa perspectiva de rotação com a estrutura. Permite uma análise não só num plano frontal de visualização, mas também em todas as dimensões possíveis ali. Nesse momento ele vai pegar aquela chapa que eu comentei no começo do vídeo. A gente percebe ela aqui com o símbolo da tesoura, é uma chapa de corte. Ela vai permitir o quê? Que você veja os planos dessa estrutura. Olha que bacana. No caso aqui, a gente não consegue visualizar ainda a cavidade, perceba. É como se fosse uma estrutura sólida. Mas é um projeto em desenvolvimento e isso já é muito interessante. As dimensões que são aplicadas, você consegue fazer uma rotação em qualquer direção. E além disso, olha esse modo. Além daquela visualização que a gente tem de início, ali uma imagem tridimensional, esquematizada com cores e tudo mais, a gente percebe que nesse momento já uma chapa onde a gente consegue ver a opacidade, itens mais opacos, ossos, órgãos, fazer essa diferenciação nessa mesma permissão que o aparelho nos dá, em ângulos, rotação, em vários sentidos.
Isso é muito interessante. Isso tudo é controle à mão dele. Isso fica disponível ali. Olha que legal. Aqui no caso dos rins a gente já consegue ver alguma coisinha. Bem legal. Ele comenta aí sobre a dimensão que a gente pode estar fazendo e o uso agora da iluminação. Esse item que ele mostra aqui em cima, isso é uma placa de iluminação. Através dela ele vai conseguir fazer a rotação e iluminar, seja na direção que melhor propicie para o estudo, para a análise dessa estrutura. Olha que bacana. Então isso dá uma liberdade gigantesca para você analisar e dimensionar e pensar nessa estrutura. O vídeo vai encerrando por aí, já é um agradecimento e como eu comentei, o vídeo vai ficar aqui ou no card ou nas referências e quem tiver interesse de assistir, isso é bem interessante. A gente vai encerrando com agradecimento aí do doutor e essa tecnologia sensacional. Como eu disse, os créditos para a universidade. E aí, deu para entender? Muito interessante esse vídeo, projeto sensacional. E onde esse ponto se relaciona com as exposições anteriores? Vamos falar primeiramente da ecocardiografia tridimensional. A partir dali a gente conseguia perceber que a captura de imagem em 3 dimensões trazia uma série de benefícios. Então, por exemplo, para a realidade virtual, quando você já tem essa captura em 3 dimensões, aplicar na realidade, isso está um passo. Percebe a ligação? A captura de imagem em 3 dimensões, para mim aplicar isso para um programa que identifique essa imagem tridimensional e conseguir visualizar ela e fazer todas as disposições que aquele aparelho permite. Você tem ali a movimentação, a angulação, além disso a chapa de visualização em camadas e cortes, você percebe essa ligação. Então, desde a captura de imagem em 3 dimensões para aplicação na realidade virtual, você percebe uma ligação. Além disso, como no outro vídeo dito, se você ainda não viu, vai dar uma olhada, a impressão tridimensional ela vai ser baseada num molde em 3 dimensões. A captura da imagem tridimensional para a criação desse molde, para o desenvolvimento de uma peça, no caso, como dito no vídeo, de uma válvula. Então, se você captura essa imagem em 3 dimensões, já próximo do paciente ali, sem precisar de uma invasão, você tem essa imagem já tridimensional. Aplicar ela para o molde, para o projeto e fazer a impressão, você tem novamente essa ligação. E depois disso, a realidade virtual mostrando aqui que permite uma visualização com uma maior liberdade de orientação, de angulação, seja dimensão, aproximar, distanciar, iluminação. E isso traz uma perspectiva, como o próprio vídeo já diz, para diagnósticos e para um planejamento cirúrgico. As possibilidades futuras disso são inúmeras. Mas antes disso, a gente vai falar dessa relação que é nítido perceber. Ambas trabalham com 3 dimensões, a gente fala bastante disso aqui nessas exposições, porque estão intimamente ligadas. Eu tenho a captura de imagem em 3 dimensões, eu posso aplicar isso para uma produção, uma impressão em 3 dimensões e também agora, como a gente viu, a realidade virtual. Isso é uma realidade que não está muito distante. A gente já vê um projeto em desenvolvimento, um projeto aí que tem as suas certas limitações, mas tende a avançar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente percebe aí mais um avanço tecnológico, a gente percebe essa relação com as outras tecnologias aqui já apresentadas. E fica aí o desejo dos benefícios que isso podem trazer especificamente para cada paciente, certo? Até a próxima, espero que tenham gostado. Caso não, assistam novamente e os outros vídeos encontram-se todos aqui. Até mais.